Na continuidade, trazemos aqui acerca de sermões congregacionais. Sermões congregacionais. E aí temos: pregam-se em convenções e em congresso, e se focaliza sobre fatos ou doutrinas relacionados com a natureza, o propósito e o tema da reunião. Então, o tema dado, por exemplo, o tema referenciado aí por aqueles que estão organizando aquele congresso. E o pregador, antecipadamente avisado acerca daquele tema, estuda minuciosamente para desenvolvê-lo e ora buscando inspiração da parte de Deus para poder desenvolver de uma forma eficaz, comunicar a mensagem da parte de Deus. E assim temos diversos pregadores que vão se debruçar sobre o mesmo tema e trazer mensagens que dão ênfase diferentes. Isso é extraordinário. Sem sair do aspecto doutrinário, sem distorcer a palavra de Deus, mas dando ênfases diferentes. E aí temos uma visão mais ampla, uma visão mais aperfeiçoada, uma visão que observa diversas nuances, diversos aspectos sobre aquele mesmo tema. Então temos, a partir de diferentes exposições, enfatizando diversos aspectos diferenciados, a igreja será enriquecida com essas abordagens. A igreja será enriquecida aí com essas diferentes abordagens acerca de um mesmo tema, com ênfase diferentes, com esclarecimentos diferentes. Então, como ele diz aqui, prega-se em convenções, congressos, se focaliza fatos ou doutrinas relacionadas com a natureza, o propósito e tema da reunião. Tem pastores que ficam injuriados com certos pregadores que desprezam completamente o tema estabelecido. É certo que alguns departamentos de mocidade, círculo de oração, etc., inventam alguns temas absurdos para um determinado evento, e o coitado do pregador tem que se virar para desenvolver com satisfação tais temas. Realmente cabe a sensatez, cabe a sensatez para simplesmente não ser uma curiosidade. O tema não pode ser simplesmente uma curiosidade, o tema tem que ser edificante. A ocasião é a comemoração do aniversário de um grupo, então tem que ser algo que venha enriquecer aquele grupo e venha enriquecer a igreja no todo, porque a igreja está cooperando. Então o objetivo é o culto a Deus, não é culto àquele grupo, não é culto àquela pessoa, o culto a Deus. Agora, a ocasião em que estamos cultuando a Deus é durante o congresso de tal grupo. Grupo da mocidade, grupo das irmãs do círculo de oração, grupo dos irmãos, grupo de evangelismo, grupo de missões. Então, o tema relacionado ao grupo, a partir da sua ação, o seu propósito pelo qual existe, mas durante este congresso, durante esse congresso sendo realizado, sendo dirigido por esse grupo, temos o desenvolvimento do culto. Então este grupo está cultuando, a igreja juntamente com ele, e o tema relacionado ao propósito daquele grupo. Então o tema relacionado ao círculo de oração, o tema relacionado a missões, e aí o grupo de missões, tema relacionado a missões, e um pregador, e aí tem que ter essa visão também, tem que ter essa sensatez, uma pessoa que seja relacionada. É o momento de dar essa oportunidade a um missionário. O missionário vai trazer um conhecimento de causa. O missionário vai trazer um conhecimento daquilo que Deus mostrou a ele, um trabalho árduo, evangelizando, levando a mensagem, passando por dificuldades, enfrentando problemas, experiência de vida, sensibilizar a igreja acerca da importância, sensibilizar a igreja acerca da sua responsabilidade. Então temos aí a inteligência que tem que ser utilizada, a inteligência que tem que dirigir aqueles que estão organizando o grupo, o tema que será escolhido, as pessoas que irão comunicar a mensagem, a forma como será dirigido o congresso. Tudo isso tem que ser muito bem olhado, tem que ser muito bem dirigido para que possa ser eficaz, para que possa de fato a igreja ser edificada, o grupo ser edificado, o preletor também poder trazer uma mensagem que possa comunicar essas verdades, a mensagem está relacionada, tudo isso tem que ser visualizado para que seja eficaz. Então inventa alguns temas absurdos, como eu disse aqui. Ele deve pregar uma mensagem viável sem de vez em quando esquecer de mencionar o tema. Então ele está dando aqui alguns conselhos. O pregador tem que respeitar também
o tema dado, né? Ele tem que se empenhar, se dedicar, tem que orar, tem que estudar, examinar a escritura, preparar um esboço para que aquele tema seja abordado. Não pode simplesmente ignorar o tema e pregar aquilo que ele quiser, né? Senão não se disponha. Se não tem competência para desenvolver o tema, decline. Então diga, não, irmãos, me perdoem, mas eu não tenho competência para pregar neste evento, neste congresso, sobre esse tema. Então, por favor, escolha uma outra pessoa. Agora, não respeitar o tema é uma grande indelicadeza, né? Uma grande indelicadeza com aqueles que convidaram, que gerar expectativas de que ele viesse desenvolver aquele tema. Até porque ele está ali por causa do evento. E não mencionar nenhuma vez o tema do evento incorre para alguns organizadores numa grande afronta. E aí aquilo que poderia ser uma bênção acaba resultando, né, em muito desentendimento e muita tristeza, né? As pessoas que organizaram, que tiveram todo aquele trabalho para organizar aquele congresso, eleger aquele tema, consagraram, oraram, buscaram a Deus, chamaram aquele pregador acreditando que ele ia se dedicar também a desenvolver aquele tema, chega lá e prega uma outra coisa totalmente diferente. Agora, com certeza, tem esse contratempo, tem esse desgosto, né, de passarem por essa situação, mas uma coisa que eu entendo que tem que ser priorizada. O mais importante não é o congresso, o mais importante não é o tema, o mais importante é que o nome do Senhor seja glorificado. Então, mesmo que muitas das vezes o pregador, diante dessa situação, não tenha a devida honestidade para se atentar ao tema, para se manter no tema, mas se ele comunicou a palavra de Deus, a palavra que ele comunicou está fundamentada biblicamente, mesmo que ele não tenha delicadeza de se ater ao tema, não vale a pena perder o culto. Não vale a pena perder a oportunidade de adorar a Deus. Mais importante do que o congresso é o objetivo principal, que é a glória do nome do Senhor, que é adorar e exaltar ao Senhor. Então, mesmo que muitas vezes a pessoa frustre, né, esse objetivo do congresso, mas não pode se perder a oportunidade de adorar e de louvar a Deus. E aí, dentro dessa questão de temas congregacionais, de sermões congregacionais, a gente traz aqui o referencial de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 4 em diante, que diz: E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. Eles anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram dizendo que era mister, que era preciso, que era necessário, que era fundamental circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então eles haviam crido em Cristo Jesus, mas eles estavam tentando mesclar a salvação em Cristo Jesus com a lei mosaica. Então, a salvação em Cristo Jesus logo não seria suficiente. Ela teria que estar atrelada à obediência às leis mosaicas. Então, Cristo não seria a conclusão da lei. Cristo seria apenas mais um acréscimo, né? Cristo, para nós, é a conclusão da lei. Tudo está concluído nele. Todo o objetivo da lei era apontar a Cristo. Quando Cristo veio, Cristo concluiu a lei. A lei não foi abrogada. A lei não foi anulada. Ela foi cumprida. A partir do momento que Cristo cumpriu a lei, Cristo é para nós a salvação. Não vamos a Moisés, nós vamos a Cristo. Então, em Cristo, nós cumprimos todas as leis. As leis mosaicas estão todas cumpridas em Cristo. Cristo é o nosso sábado. Cristo é a nossa circuncisão, né? Cristo são as nossas guardas das leis específicas que estavam lá em Levítico. Tudo foi concluído nele. Ele concluiu tudo aquilo, estando nele, guardamos tudo isso. Não precisamos recorrer a Moisés. Agora, isso não entrava na cabeça deles, né? Então, o que acontecia? Foi necessário uma reunião pautada por esse tema. Então, ao chegar, e aí vamos ver no desenvolvimento da leitura, ao chegar ao lugar onde iria se debater, e a mensagem que seria comunicada ao final do debate, arrematando, fechando a conclusão de tudo aquilo, não poderia falar de outra coisa. Não poderia fugir do tema.
o motivo daquela reunião era discutir essas questões. Cristo é suficiente para a salvação ou precisa também de Moisés? Então a pregação não poderia discorrer sobre a Trindade, a discussão não poderia discorrer sobre o batismo de João. Não estamos falando disso, estamos falando acerca de Cristo e a lei mosaica. Cristo é suficiente ou tem que guardar também a lei mosaica? Como dizem os fariseus que estão entre nós. E aí a conclusão será arrematada com uma pregação temática. Tema relacionado ao Congresso. O Congresso reunido por causa disso. Então veja, né, a importância aqui. Essa questão da reunião para Congresso nos nossos dias, ela acabou ganhando um outro aspecto. Muitas das vezes olham o Congresso, as pessoas olham para um Congresso só como se fosse uma festa. É uma grande festa onde prega-se uma mensagem extremamente empolgante, onde as pessoas se alegram bastante e depois saem e ganham um lanche. Então tem de manhã, de tarde, de noite, tem uniformes, todo mundo igualzinho, tem grupos de vários lugares, canta, depois vem alguém, prega uma mensagem empolgante e aí a gente volta depois para o culto à noite. Então muitas das vezes a pessoa começa a encarar como um tipo de festa. Só que na verdade o Congresso ele tem que impactar aquele grupo. Então o grupo se reuniu, orou, elegeu o tema. O tema será desenvolvido. O desenvolvimento do tema tem que impactar aquele grupo e também tem que edificar a igreja. E aí aquele grupo animado por aquela pregação, por aquele desenvolvimento daquele tema de uma forma sábia, né, terá força para desempenhar o seu propósito. Para que aquele grupo existe? Para reunir jovens para adorar a Deus, para reunir irmãs, ciclo de oração, buscar a Deus, interceder, fazer a obra de Deus, para reunir pessoas ligadas ao evangelismo, para reunir pessoas ligadas à assistência social. E aí vai. O tema tem que dinamizar a sua ação. E o pregador tem que desenvolver o tema de uma forma relacionada, tá certo? Para impactar diretamente aquele grupo que o convidou para isso. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Pronto, está levantado o tema. Vamos discutir essa questão. A gente fica com aquilo que os apóstolos estão fazendo, pregando só Cristo, ou a gente fica com aquilo que os fariseus estão dizendo, tem que atrelar a lei de Moisés? Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Aí está. O assunto é esse, não pode fugir do tema. E havendo grande contenda, e aí o negócio virou um debate, não é só um culto com uma pregação com cantoria. É um debate importante. Levantando-se Pedro, disse aos homens: homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Aí Pedro mostrou as suas credenciais, né, para o que ele foi chamado. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Veja só o testemunho de Pedro como foi fundamental para essa questão. Pedro era sabido que pertencia a uma ala que se relacionava com muita proximidade dos judeus, que vem do mundo judaico. Pedro, um judeu, não era um estudioso da lei, não era um escriba, não era um fariseu, mas era um judeu. Participa desse mundo judaico. E aí Pedro faz questão de dizer: eu que estou relacionado a esse mundo judaico, fui levantado por Deus também para pregar aos gentios. E ao comunicar aos gentios, viam a manifestação do Espírito Santo de Deus descendo sobre eles, sem que eles houvessem de antemão adotado as práticas mosaicas. Logo, qual é a consequência lógica disso? Deus não está levando em consideração a guarda das práticas mosaicas. Deus não está considerando isso importante. Se Deus não está considerando isso importante, por que nós iríamos considerar? Então Pedro desenvolve esta lógica, e com essa lógica desenvolvida por ele, favorece o argumento dos apóstolos Paulo, Barnabé, Silas, que estavam pregando um evangelho cristocêntrico, sem levar em consideração quaisquer preceitos da lei mosaica, diretamente. Eles cumpriam a lei mosaica através de Cristo, aceitavam a Cristo, e Cristo é a suficiência da salvação.
a salvação somente em Cristo Jesus, sem se atentar especificamente a qualquer lei, diretamente à lei mosaica, mas somente através de Cristo. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? E aí ele chega a esta conclusão em dizer que isso não foi em momento algum suficiente para a salvação. Em momento algum. E Paulo, com certeza depois, muito seguro dessa mensagem, depois dessa experiência maravilhosa que teve, né, no começo aí do seu ministério, com essa certeza, né, com esse aval da igreja, porque esse era o propósito dessa reunião, desse congresso, com este aval aí das colunas da igreja, como ele mesmo diz, em Romanos, ele prega de uma forma muito clara acerca da suficiência de Cristo para a salvação. E que a salvação não é pelas obras. E que a salvação não é pela lei. Que a lei aponta o pecado, mas não possibilita a salvação por meio dela. Que o descumprimento de uma lei já afeta toda a possibilidade de salvação por meio dela. Ou guarda-se toda a lei, ou não terá eficácia, não terá o resultado satisfatório. Então Paulo fala, pela lei ninguém é salvo. A lei somente aponta o pecado. A salvação é através de Cristo e por meio da graça. Paulo tem essa certeza para proclamar essa mensagem desta forma, por causa do aval também que recebeu através desse pronunciamento. E Pedro, que estava aí, podia ser contado aí entre os judeus, que estava ligado, associado a eles de uma forma muito próxima, Pedro, com a sua palavra, faz a balança pesar para o lado da graça. Então Deus, de antemão, preparou Pedro com vivências, preparou Pedro com experiências, né? Inclusive a visão que Jesus Cristo deu a ele, do lençol que descia, ao se abrir animais considerados impuros pelas leis dietéticas, tá certo? O kosher, né? As leis dietéticas judaicas, não eram kosher aqueles alimentos, né? E Jesus Cristo diz a ele, mata e come. E ele contra-argumenta, se eu nunca comi nada impuro. E aí Jesus Cristo fecha a argumentação, não torneis impuro aquilo que eu purifiquei. Pronto, a partir esse debate entre Cristo e ele, particularmente nessa visão, Cristo está moldando Pedro para aquilo que virá. Está preparando o argumento favorável. Esse argumento favorável foi dado nesse congresso. E esse congresso definiu a ação da igreja. Veja a importância. A importância de se manter ao tema e desenvolver o tema de uma forma honesta. Desenvolver o tema de uma forma inspirada. O tema vai poder orientar a ação da igreja. Agora, fazer disso apenas empolgação, apenas pula-pula, apenas emocionalismo, é uma grande perda de oportunidade, é uma grande perda de tempo. A pregação congregacional deve ser orientada por um tema que venha a beneficiar a igreja como um todo e venha a orientar a sua ação. Orientar, inclusive, a ação de um grupo específico dentro da igreja. Então aí temos sermões congregacionais, temos sermões acadêmicos, por exemplo, sermões acadêmicos. Aí dentro de sermões acadêmicos vemos aqui. Sermões acadêmicos são pregados a estudantes de escolas secundárias e superiores. Devem ser curtos e bem ilustrados, abordando assuntos de interesse vital para a mocidade, tanto do ponto de vista religioso como moral e cultural. Para esse fim, o pregador deve usar um tipo de linguagem acadêmica, ou seja, uma linguagem que usa os recursos de retórica. Os recursos de retórica, muitas das vezes, não poderão ser usados por todas as pessoas que não tiveram acesso a esse conhecimento, nem por isso a mensagem delas deve ser rejeitada. Então, mensagem de pessoas mais simples, que também tem que ter a responsabilidade de não se aventurarem naquilo que não conhece. Então, se mantenha um tema simples, proclamam a verdade com honestidade, buscam inspiração do Espírito Santo de Deus para comunicar com ênfase aquilo que estão pregando, mas numa linguagem simples, e é recebida, as pessoas são edificadas por meio dessa mensagem, e até acadêmicos que muitas das vezes sentam para ouvir pessoas que têm muito menos instrução do que elas, por causa da ação do Espírito através delas, podem ser também a elas ministrado, desde que elas tenham a humildade suficiente para receber a mensagem.
Temos essa situação, mas também temos a situação da pessoa que foi chamada por Deus e que tem muitos recursos linguísticos, recursos retóricos, né, de uma forma geral, recursos intelectuais, no sentido de ter um conhecimento científico amplo, vasto. Então, conhecimentos na área da medicina, da engenharia, do direito, da psicologia, da filosofia. E se elas pegam esse conhecimento e subordinam ele, fazem com que eles sejam subordinados à verdade bíblica, então esse conhecimento não é que ele vai andar lado a lado com a Bíblia. Não, a Bíblia Sagrada é revelada. A Bíblia Sagrada é teopneustos, é divinamente soprada. Então a Bíblia Sagrada ocupa a centralidade. Mas se ela tem um recurso que ela pode acrescentar, ela pode trazer um esclarecimento maior. Então a Bíblia Sagrada é o centro, mas ela também conhece direito. Então em alguns aspectos da Bíblia ela pode falar com mais segurança. Quando Paulo, por exemplo, foi preso, né, por Festo, teve aquelas audiências, depois ele recorre a César, e ele, por ser um cidadão romano, tem uma audiência com César, e aí ele vai preso para lá, acompanhado por um soldado, alocado num apartamento, num determinado domicílio, até que chega o dia da sua audiência, ele tem uma audiência com César, e ele narra isso nas cartas, né? Depois ele descreve um pouco dessas situações. Contextos do direito romano, que uma pessoa que tem conhecimento jurídico pode expandir. Pronto, é um acréscimo. E é o que acontece, através dessas ferramentas, ele pode comunicar algo a acadêmicos. Então, com essas ferramentas, ele pode trazer uma mensagem que ganhe o coração desses acadêmicos. Pode comunicar uma mensagem que mostre conhecimento bíblico centralizado na Bíblia e abrindo um leque sobre conhecimentos científicos. E que pode conquistar, porque fala a linguagem dessas pessoas. Fala a linguagem do engenheiro, fala a linguagem do psicólogo, usa termos técnicos, né? Aproveitando, pegando esses termos técnicos, dialogando com essas pessoas, estabelecendo uma ponte de comunicação, comunica o Evangelho. E aí abre portas para o Evangelho. Então vemos que tudo isso é importante. Essas mensagens comunicadas tanto pelas pessoas simples quanto pelas pessoas letradas. Tanto é que Deus não teve preconceito. Nós temos preconceitos. O preconceito do pobre contra o rico, preconceito do rico contra o pobre, preconceito do preto contra o branco, do branco contra o preto, do interiorano contra do citadino contra o interiorano e por aí vai. Preconceito nordestino contra o sulista, e aí por aí vai. Preconceitos humanos a partir das suas limitações. Só que Deus não tem nada com isso. Do jeito que ele chama o samaritano, ele chama o judeu. Do jeito que ele chama o judeu, ele chama o gentio. Do jeito que ele chama o gentio, ele chama um outro. E por aí vai, e todos são um em Cristo. Como Paulo arremata a questão. Não há grego, não há judeu, não há cita, não há bárbaro, não há livre, não há escravo. Todos são um em Cristo Jesus. Deus derrubou as barreiras. Unificou todos em Cristo Jesus. E aí temos aquele que souber aproveitar disso, comunicar com as ferramentas corretas, pode ganhar um público que para muitas pessoas é inacessível, mas o Espírito Santo de Deus dará acessibilidade, porque ele tem as ferramentas suficientes para dialogar na linguagem deles, e o Espírito Santo de Deus aproveitará isso para comunicar a mensagem. A ponte é estabelecida por causa da linguagem correta, e o Espírito de Deus vai lá e aproveita essa ponte, aproveita esse canal e comunica o Evangelho. Tá certo? Aí o cientista se dobra diante do sobrenatural que ele não pode analisar, não consegue entender, mas que ele sente, que é comunicado a ele com eficácia e que ele passa a crer. Aí ele abre-se para ele uma outra esfera de participação. Ele tem a racionalidade da ciência e a realidade da fé. Então aí vemos a eficácia da comunicação de um nível acadêmico, né? Para esse fim, o pregador deve usar um tipo de linguagem acadêmica, especialmente se no seu auditório estiverem pessoas cultas e não crentes. Mas o pregador não deve se preocupar excessivamente com isso, a ponto de não deixar o Espírito Santo de Deus operar por meio de suas palavras. Aí vemos o exemplo de Paulo. Veja Paulo. Paulo foi chamado para essa obra. Paulo foi chamado por Deus para esta obra, foi chamado por Cristo para atender este aspecto. Cristo não tinha preconceito. Cristo também visualizava os acadêmicos, também visualizava os ricos, também visualizava esses grupos. Então Cristo,
Ele queria que o evangelho fosse pregado a toda criatura de fato. Ele não estava brincando, é a toda criatura. Quem está na prostituição, aos doentes, aos marginalizados, aos ladrões, aos ricos, às pessoas que são boazinhas ou que são ruins. Cristo estava visualizando todos os públicos, dentre eles também os acadêmicos. E aí vemos Cristo levantou uma ferramenta eficaz para isso, o apóstolo Paulo. E a gente vê na narrativa aqui de Atos dos Apóstolos 17:22, e estando Paulo no meio do Areópago, disse, o Areópago onde se reuniam os filósofos, aí faziam discussões, debates, discursos, né? Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Aí a honestidade com que Paulo está abordando a questão, né? Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Você percebeu a ponte o canal que ele abriu de comunicação? Ele está sendo sincero na sua abordagem. Ele está entendendo que há uma certa supersticiosidade, né? Uma superstição exacerbada no meio deles. E isso devido à quantidade de deuses. Ele não está sendo ofensivo. Ele não está sendo agressivo, mas não está bajulando também. Está sendo franco, sincero, né? Mas usando palavras corretas, palavras não ofensivas. Então ele está sendo honesto, né? Franco, mas também delicado. E aí, a partir dessa realidade que ele constata, analisando de uma forma inteligente, ele acha um canal. Qual? Dentre essa supersticiosidade deles, os levou a dedicar uma estátua daquelas ao Deus desconhecido. E esse Deus desconhecido, desconhecido para ele, desconhecido também para Paulo, né, aquele Deus especificamente ao qual eles dedicaram aquela imagem, Paulo aproveita, né, essa deixa do Deus desconhecido para falar: de fato existe um Deus que para vocês são desconhecidos. Não estou falando especificamente daquela estátua, daquela imagem de escultura. Estou falando de um Deus desconhecido ao qual vim pregar. E aí ele estabelece um canal. Nesse canal de comunicação, ele vai caminhar por assuntos relacionados a ele, até a eles, ao público abordado, até que em algum momento ele consiga os conduzir a Cristo. E aí começa a comunicar Cristo através desse canal que ele conseguiu abrir por falar uma linguagem que é daquele nível, uma linguagem que era compreendida por eles, uma linguagem que era respeitada por eles. Ele consegue abrir um canal de comunicação até que eles comuniquem Cristo. E aí, comunicando acerca de Cristo, em algum momento ele vai abordar acerca da ressurreição. Aí quando ele fala acerca da ressurreição, aí o público acaba se fechando para ele, rejeita, por causa do tipo de filosofia que está sendo adotada por eles. Inclusive, eu acredito que naquela ocasião histórica já era uma realidade, a entrada do gnosticismo também no meio da filosofia grega. Então acabam rejeitando a mensagem de Paulo quando ele trata acerca da ressurreição. Mas durante muito tempo Paulo teve uma oportunidade ímpar de comunicar o evangelho a um grupo muito fechado, a um grupo de intelectuais. E aí o que acontece? Isso é glória para Deus, né? E isso marca a posição do evangelho. O evangelho trata com pessoas simples, trata com pessoas necessitadas, trata com pessoas marginalizadas, mas o evangelho também alcança grupos acadêmicos, intelectuais, grupos com poderio econômico, com poderio político. O evangelho é para todos. O evangelho é para todos. Muitas pessoas olham para essa situação de Paulo e entendem que isso aqui foi um grande desperdício de tempo, que Paulo depois disso muda sua ênfase na pregação e abandona esse público. Eu vejo de outra forma. Eu vejo que através desta ocasião a igreja marcou posição. A igreja tanto aborda grupos marginalizados e pobres, mas a igreja também tem condições de amparar dentro do seu território, dos seus muros, o reino de Deus. No reino de Deus também cabem os intelectuais. No reino de Deus também cabem os intelectuais, desde que não entendam que são salvos pela sua sabedoria, que é o que é apregoado pelo gnosticismo. E aí onde entra a contrariedade. O gnóstico terá que abandonar o seu gnosticismo e se render aos pés de Cristo. Mas ao se render aos pés de Cristo, ele não vai perder o conhecimento que tinha. Ele vai submetê-lo agora a Cristo Jesus. E vai deixar-se transformar, deixar-se corrigir e ser agora um instrumento para Cristo Jesus. Então temos
a necessidade também de abordar este público, não rejeitar nenhum público. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é que dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. A pregação aos acadêmicos deve vislumbrar o nível intelectual a que chegaram seus integrantes, respeitá-los dentro do seu nível intelectual e comunicar-lhes usando ferramentas de linguagem adequadas, né, para que possa ser tanto entendido como também possa ser comunicado com eficácia, possam se relacionar com aquela mensagem, possam entender que aquela mensagem está comunicando a eles, está se preocupando com eles, que aquela mensagem está voltada para eles, foi preparada para abordar aquele determinado grupo. Mas também adverti-los de que toda a sabedoria vem de Deus e que tem que ser servido com temor. Então o sábio, comunicado dentro da sua sabedoria, comunicado dentro do seu nível de intelectualidade, mas alertado acerca da necessidade de submeter-se a Cristo Jesus, o único que pode salvar. Salvação é através de Cristo, não através do conhecimento. Então, dentre as classificações de temas, e aí temos os temas voltados para as crianças. Os temas voltados para as crianças. Sermões para crianças e pré-adolescentes, estes devem ser proferidos em vocabulários e estilo que não estejam acima da compreensão da mente infantil, principalmente lembrando-se de que a criança, se for de muito tenra idade, quanto mais tenra a idade, quanto mais novo, né, tem dificuldade de sair do concreto. Ele pensa de uma forma concreta, e não pensa de uma forma abstrata. Então tem que tomar cuidado com pregações que abstraem muito. Tem que partir para uma linguagem simplificada, ilustrativa e abordando as coisas de forma concreta, direta, sem abstração. Então, questões muito ética, moral, amor. Não, diga o que é uma atitude ética. Diga o que é uma atitude moral. Né? Aí temos músicas que ilustram, cuidado do pezinho onde vai, cuidado da mãozinha com o que pega. Pronto, comunicou a ética e a moral de forma concreta, situacional, ilustrativa, de forma que a criança entenda, tem que ser direto. E a igreja tem que tomar muito cuidado com a atitude que tem tomado em relação à criança. A igreja tem que priorizar o público. Muitas vezes a igreja acaba caindo no pecado que os apóstolos caíram. As mães, os pais vieram trazer as crianças para que Jesus os tocasse, para que eles se aproximassem de Jesus. Os apóstolos queriam expulsar, dizer não, vai fazer bagunça, vai fazer tumulto, e Jesus os repreende duramente. Não, deixar vir a mim os pequeninos. É o foco dele, é o objetivo dele, né? É a prioridade dele. Então Cristo priorizou as crianças, tem que deixar vir a Cristo, e nós temos que viabilizar isso, temos que tornar isso mais fácil, temos que empregar recursos, temos que preparar pessoas e adaptar a linguagem. A criança não tem condições de, ouvindo uma pregação que é voltada para adultos, absorver adequadamente o conteúdo. Aquela mensagem foi comunicada para adultos que conseguem abstrair, conseguem entender questões abstratas, que já conseguem discernir. A criança não tem condições intelectuais ainda disso. Então, se a igreja quer comunicar uma mensagem do Evangelho, quer cumprir com a sua missão e atender às prioridades de Cristo Jesus, ela tem que dispor um espaço adequado, meios adequados e uma pessoa que tem uma linguagem adequada ao nível infantil. Aí temos a criança, o adolescente, os temas que se relacionam com a vida do adolescente, que muitas vezes não se relacionam com a vida dos adultos. Então temos que voltar-se aos públicos específicos. Temos que abordar uma pregação que volte para esses públicos. Os elementos fundamentais que despertam o interesse são as histórias, fábulas e ilustrações, que trazem o abstrato para o concreto. Essa é a questão. O pregador que deseja ser eficiente ministrando para crianças deve observar, no mínimo, 4 fatores indispensáveis. Vocabulário simples, sem enrolar, sem falar coisas difíceis, né? Palavras complicadas, vocabulário simples. A pregação deve ser de acordo com a faixa etária